Olá, gestor! Olá, gestora! Sejam muito bem-vindos ao canal da Município Gestão Cultural para mais um mastigadinho Tira Dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo. Hoje, direto do Museu do Engá, em Niterói. Olá, Ana. Eu sou Cleiton Santos, sou chefe de divisão de projetos e eventos culturais no município de Jacarezinho, interior do Paraná. E a dúvida mais frequente por parte dos agentes culturais do nosso município é sobre a prestação de contas. Como devemos orientá-los? Obrigado. Olá, Cleiton! Muito obrigada pela sua pergunta. De acordo com o Decreto 11.453 de 2023, nos editais da modalidade de concessão de premiação cultural, os agentes culturais premiados não devem apresentar prestação de contas. Aqui não existe necessidade de se comprovar a utilização dos recursos recebidos em determinada ação futura. O premiado recebe os recursos em reconhecimento a uma relevante contribuição cultural que tenha desenvolvido para a comunidade antes da publicação do edital. Logo, esse agente cultural premiado pode utilizar os recursos da maneira como quiser e não precisa explicar para a prefeitura como usou esse dinheiro. Já nos editais da modalidade de bolsa, os agentes culturais que tiverem suas propostas selecionadas deverão apresentar um relatório de bolsista para comprovar que o projeto de pesquisa ou de promoção, difusão, circulação, intercâmbio ou residência cultural foi concluído. Ou seja, os bolsistas não vão apresentar uma prestação de contas financeira. Eles irão entregar um relatório que pode conter, por exemplo, o certificado que comprova que o bolsista concluiu o curso que participou por intermédio dos recursos que recebeu. Agora, em relação aos editais das modalidades de fomento à execução de ações culturais e de apoio a espaços culturais que utilizem o termo de execução cultural como instrumento de celebração das obrigações mútuas entre a prefeitura e os agentes culturais, deverá ser estabelecida no regramento do edital uma das categorias de prestação de contas. O edital de fomento deve determinar se solicitará aos agentes culturais contemplados uma prestação de contas que comprove que o projeto cultural foi integralmente realizado ou se a própria prefeitura que irá até o lugar onde o projeto cultural estiver ocorrendo para constatar se ele realmente foi executado. De acordo com o Decreto 11.453 de 2023, a chamada prestação de informações in loco pode ser escolhida pela prefeitura se a mesma compreender que essa categoria de prestação de contas é a mais adequada e se a prefeitura tiver capacidade operacional para realizar uma visita de verificação até os lugares onde os projetos culturais selecionados estiverem sendo desenvolvidos. Além disso, a prestação de contas in loco poderá ser escolhida pela prefeitura apenas quando o projeto cultural contemplado receber menos que R$200 mil. Ou seja, por exemplo, se um determinado edital que irá fomentar projetos de realização de festivais de cinema estabelecer que será empregado no seu regramento a prestação de contas in loco, isso quer dizer que pessoas que trabalham na prefeitura em questão irão até esses festivais para verificar se foram ou não realizados conforme definido no termo de execução cultural assinado entre o agente cultural e a prefeitura. Outra categoria de prestação de contas é a chamada prestação de informações em relatório de execução do objeto. É por meio dela que o agente cultural contemplado deverá comprovar que os resultados do projeto cultural foram alcançados. Aqui não se trata de uma prestação de contas financeira. O interesse por meio dessa categoria é saber se o projeto cultural foi realizado integralmente ou não.
o que pode ser comprovado por meio da entrega à prefeitura de um relatório composto por evidências organizadas pelo agente cultural. Logo, a prefeitura que não puder escolher a prestação de contas in loco, ou então que compreender que a prestação de contas por objeto é a mais adequada, definirá essa segunda categoria no regramento do seu edital de fomento. É importante também destacar que nos editais que escolherem a prestação de contas in loco, pode acabar sendo solicitada a algum agente cultural uma prestação de contas por objeto, caso a prefeitura considere que uma determinada prestação de contas in loco não foi suficiente para assegurar que ocorreu o cumprimento integral do projeto cultural em questão. A última categoria é a chamada prestação de informações em relatório de execução financeira. É por meio dela que o agente cultural contemplado deverá comprovar que os recursos foram utilizados conforme firmado no termo de execução cultural. Aqui, o interesse é saber, notinha por notinha, como os recursos foram utilizados. Não se trata apenas de comprovar se o resultado final do projeto cultural foi alcançado. A prestação de contas financeira somente poderá ser solicitada em duas hipóteses. A primeira se trata dos casos em que determinada prestação de contas por objeto, entregue pelo agente cultural e analisada pela prefeitura, não for suficiente para comprovar que o projeto cultural selecionado foi integralmente realizado. A outra hipótese se trata dos casos em que a prefeitura tiver recebido e acatado uma denúncia de irregularidade na execução de um determinado projeto cultural fomentado. Diante disso, é necessário que a prefeitura oriente que, mesmo que o edital empregue em seu regramento a prestação de contas in loco ou então a prestação de contas por objeto, que os agentes culturais devem estar preparados para uma eventual solicitação de prestação de contas financeira. Isso porque nenhum projeto cultural está livre de ser denunciado ou então de apresentar uma prestação de contas por objeto que não tenha condição de comprovar sua integral realização. É também importante orientar os agentes culturais que as documentações das prestações de contas devem ser guardadas por 5 anos, já que podem ser solicitadas para futuros esclarecimentos. É necessário, então, que cada edital determine como e até quando os agentes culturais devem prestar contas. E é recomendável que a prefeitura oriente os agentes culturais sobre esse assunto antes e durante a realização dos projetos culturais para diminuir as chances de serem cometidos equívocos. Afinal, queremos que todas as prestações de contas tenham condições de serem plenamente aprovadas. Ajudou? Então curte aí esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse link com os demais gestores aí da sua região. Até o próximo Mastigadinho!